Então, agora vamos continuar aqui com a revisão de linguagens, né? Do Enem de 2021, viu? Primeira aplicação, prova azul. Vamos para essa questão 36, para essa questãozinha aqui de linguagens, ó. Ela tem... É uma questão também de artes, né? Porque ela tem uma imagem, né? Ela tem primeiro a imagem. Ela tem dois textos, na verdade. Tem o texto 1, que tem uma imagem, plástico e tecido, né? E tem o texto 2. O texto 2, ele descreve o seguinte, ó, as máscaras não foram feitas para serem usadas. Elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados e, ao mesmo tempo, chamam a atenção para a sua quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Tudo sobre arte. Beleza. Seguinte, aí a pergunta descreve o seguinte, ó. Romuald Azomé, né? Romuald Azomé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano que vive em Benin denota o quê? Então, olha só. Há um empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas. B. Reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função. C. Convite aos espectadores para interagirem e completar obras inacabadas. D. Militância com temas da ecologia que marcam o continente africano. Ou é realidade precária de suas condições de produção artísticas. Pausem aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Olha que interessante, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. É a mais completa, tá? Seguinte, o Enem, ele gosta muito de fazer pegadinha, né? Olha só. A gente tem claramente a primeira imagem, né? Olha só, totalmente diferenciada. E o texto 2 é meio que uma explicação do texto 1, né? Bom, as máscaras não foram feitas para serem usadas, elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados e, ao mesmo tempo, chamam atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. O que ele quer dizer aqui? Uma vez que você tem algo que você poderia reaproveitar, né? Ao invés de descartar, né? Isso é arte também, uma inovação, não só reciclagem, né? Você pode utilizar coisas que seriam descartáveis para para algo inovador, né? Se você for analisar, aqui, ó, costumo dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste, refúgio de uma sociedade do consumo cada vez mais invasiva. A obra dele denota o quê? Exatamente isso, tá? A letra B, ó, um reposicionamento estético de objetos o quê? Que por meio da mudança da sua função. Ou seja, através da mudança desses objetos, a função desses objetos, eles se transformaram em arte, né? A única alternativa, se você for analisar, ó, empobrecimento não nada a ver, tá? Convite, enfim, nada a ver. As outras alternativas, a mais completa que seria a letra B mesmo, ó, reposicionamento estético. Como assim? Por que reposicionamento? Uma vez que você tem um novo direcionamento, né, para aquilo, isso muda de função, né? Se você for analisar aqui, isso vai mudar completamente a função, né? Por esse motivo aqui, a correta é a letra B, tá bom? Vamos agora para uma de humanas. Cadê? Olha que legal, pra gente continuar a nossa revisão. Lembrando do tema, tá? O tema foi bem interessante. Foi sobre a questão da invisibilidade, né? Invisibilidade e registro civil, né? Garantir acesso à cidadania no Brasil. O tema da redação do Enem de 2021 foi muito legal também. Vamos agora fazer mais uma revisãozinha aqui em alguma questão de humanas. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos para uma questão de refugiados, né? Que o Enem ele gosta muito de cobrar questões assim. E esse de 2021, né? 55. A categoria de refugiados carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre os países de origem e o país destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno, enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos
introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor. Complicado, né? Aí a pergunta é a seguinte, ó, a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme aborda o texto, ela é provocada pela associação entre o quê? Então, olha só. A. Ascensão social e burocracia estatal. B. Miscigenação étnica e limites fronteiriços. C. Desqualificação profissional e ação policial. D. Instabilidade financeira e crises econômicas. Ou é desenraizamento cultural e segurança legal? Pausei aí, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Gente, 55 tá? O que acontece? A gente tem claramente um texto aqui, o Enem, ele gosta muito de cobrar essas questões de refugiados, né? A gente tem aqui, ó, uma condição bem problemática, né? Ó, condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordado no texto, é provocada pela associação entre o quê? Transitoriedade, tá, gente? Ó, você tem de um lado, ó, categoria, né, dos refugiados carrega em si noções de transitoriedade. Como assim, ó? Provisoriedade e temporariedade. Os refugiados aqui, ele destaca que eles vão situar entre o país de origem e o país de destino. Como assim, ó? Ao transitarem em dois universos, então eles ficam meio que perdidos, ó. Eles ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, né? Da identidade deles, né? Assentada na falta de pertencimento pleno, enquanto membros da comunidade receptora. E, olha só, outra complicação, né? Nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Então, ó, quanto em termos jurídicos, quando eles deixam de exercitar, né, ao menos caráter temporário, o status de cidadão no país de origem e portar status de refugiados no país receptor. Então, eles não são nem reconhecidos como cidadão de origem e são refugiados no receptor. Então, fica essa controvérsia, né? A pergunta, ela quer saber sobre essa condição de transitoriedade, né? Na questão do Brasil, dos refugiados no Brasil, se ela é provocada pela associação entre o quê? Então, olha só, não é ascensão social, miscigenação também não, desqualificação profissional, nada a ver, tá? Estabilidade e crise financeira, também não, né? Tem a questão da estabilidade econômica, mas não seria isso. Aqui no caso a letra A é por quê? Desenraizamento cultural. Como assim? Aqui no caso, eles perdem a questão cultural no sentido de eles não estão mais no país deles e aqui no caso, eles vão ser vistos como refugiados, né? Perdão. Eles são vistos aqui, ó, termos jurídicos, em caráter temporário, o status de cidadão, eles não possuem status de cidadão no país deles de origem. Então, existe um gente, hoje tá complicado, desenraizamento cultural, tá? E aqui, a questão de status de refugiado no país receptor, eles têm a questão da insegurança legal, né? Por quê? Porque eles são vistos como refugiados. Então, como que eles vão ter os seus direitos garantidos se eles são vistos como refugiados? Então, complicadinha essa questão, né, gente? Enfim, são várias outras questões, mas esse é um tipo de um modelo de questão aí que é interessante, né? Que caiu e o Enem gosta muito de cobrar. Na verdade, ele gosta de cobrar várias questõezinhas, né? Eu gosto dessas questões que tem figurinha, assim, algumas costumam ser fáceis, tá, gente? Questão de revisão aí, algumas. Gente, uma dica, tá? Uma dica de revisão. Prestem atenção no comando, tá? Foque no comando. O que é o comando? Isso daqui, ó, tá? Prestem atenção no que o comando quer dizer, ó. Além de não sei o que, não sei o que mais? Isso aqui também, tá? Isso é o comando da questão. Às vezes tem dois textos enormes e o comando é uma coisa simples, né? Então, foquem no comando. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito vocês ganharem tempo nas provas, tá? Ok. Então, já fizemos o de 2021. Vamos no 2022 e 2023 fazer duas questõezinhas aí só pra gente ver como é que é. Na verdade, vocês já treinaram, né? Eu tenho certeza. Mas, enfim, só pra ajudar vocês aí. Beleza, vamos lá, vamos para mais uma aleatória aí de 2022. Sabemos que a Terra é nossa. Tchau, 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 tchau. Enfim, vamos para mais uma aqui. Vou pegar qualquer uma aleatória aqui. Essa aqui, olha que vamos para essa daqui, interessante, ó. Eu gosto dessas questões de que
tem imagens, né, elas ajudam você a ganhar muito tempo, né? Em algumas é por interpretação, tá? É só vocês prestarem atenção na imagem. Ok, vamos lá, o que tá descrevendo? Ó, para convencer o público-alvo, vamos pelo comando primeiro, né? Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o quê? Então a gente tem, né, o público. Então a gente tem uma questão aqui, a imagem, né, escrito arrependimento. E a seguinte mensagem, né? Causar um acidente é algo que você leva pro resto da vida. Não beba se for dirigir. Aí, a pergunta é exatamente, né, do comando, né? Esse que a gente chama de comando, né, da questão. A perguntinha-chave. Aí ela pergunta o seguinte, ó, para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela pelo quê? Então, olha só, A, sentimento de culpa provocado pelo condutor por causar acidentes, B, dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas, C, importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades, D, necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes, ou é sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. Então, pausem o vídeo com calma, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar isso aqui também. Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso a letra A, tá? Exatamente o sentimento de culpa, isso mesmo, sentimento de culpa. Por quê, gente? Ele quer saber, né, para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela pelo quê? Sentimento de culpa. Como assim? A própria imagem, ela tem uma palavrinha-chave. Qual que seria a palavrinha-chave? Arrependimento, né? Então, o que a palavra arrependimento gera em você, por exemplo? O que vem na mente de vocês quando aparece essa palavra, né? Isso também é interpretação de texto, né? Arrependimento, culpa, né? Quando aparece essa palavra de arrependimento, aparece a questão da culpa, né? Há um sentimento de culpa, não devia ter feito isso, não. Então, aqui, não é dano psicológico, importância de monitoramento, né? Necessidade de punição, tá, tudo bem. Sofrimento decorrente, sim. Mas aqui, de início, para convencer, tá? É uma questão de argumento, para convencer o público-alvo aqui sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, ele vai apelar para uma questão, né? Porque senão ele não usaria esse termo, né? Essa palavra de arrependimento. Então, aqui no caso, é para gerar mesmo um sentimento de culpa provocado no condutor causador dos acidentes. Como assim, né? A pessoa que dirige alcoolizada, né? Aqui no caso, ela pode causar um acidente, né? Se infelizmente acidentes acontecem, né? Com as pessoas, mesmo não estando alcoolizadas, imagina quando elas estão sobre algum efeito de substância, né? Então, é complicado. Enfim, mas o objetivo aqui da questão mesmo é trazer isso, tá? Uma questão argumentativa, né? Ele usa aqui uma brincadeira de palavras no sentido assim, para poder mesmo tocar mesmo, né? Causar um sentimento aí de culpa. Claro, quando vem essa palavra em mente, né? A primeira coisa, né? Não só a imagem, se você, vamos tampar aqui, tampa aqui, né? Vamos supor. Se você tampasse aqui, ó, se você visse só essa palavra sem a imagem, o que viria à sua mente, né? Sem a imagem da mulher tampando o rosto. Você na sua mente não veria o sentimento de culpa, né? Mesmo sem aparecer a imagem aqui, né? Então, mesmo aparecendo, né? A imagem só vem para reforçar aí uma questão de um argumento utilizado através de uma palavra, né? Então, por isso aqui que é a letra A, tá? Claramente. Belezinha? Então, vamos agora, gente. Eita, é muita coisa, tá? Mas, gente, ó, não peguem tão pesado com vocês, tá? Agora é só revisão mesmo. Descansem, tá? Descansem a cabecinha de vocês. Só revisem conteúdo e pronto, tá? Não fiquem lendo muita coisa, fazendo muita coisa, não, tá? Mas é pra vocês só pegarem as dicas, né? Alguns macetes de algumas coisas para não esquecerem. Mas agora é só para vocês revisarem mesmo, tá? Descansem a cabeça de vocês já deram o melhor de vocês, então, ó, só revisem aí, tá? Ok, vamos para alguma de humanas? Deixa eu ver aqui. Essa é boa.
Essa daqui, ó, ela foi... E olha que já tinha passado a pandemia, né? A questão das redes sociais, né? Olha que interessante, uma questão de reflexão também. 56. A gente tem uma imagem também, né, que descreve... Eu tô colocando mais imagens porque eu sei que vocês vão ter que ler muitos textos. Então, assim, ó, descansem. Vão naquelas questõezinhas que tem imagem, tá? Inclusive, é uma dica, tá? Geralmente as que tem imagem, elas são mais... Não que são mais fáceis, tá? Mas costuma ser, tá? Porque muitas ligam, principalmente em linguagens, elas ligam, né? Vocês viram da imagem? Aquela é considerada uma questão não difícil, né? Porque é só você interpretar a imagem, né? Essa daqui de humanos também, ó. A gente tem escrito o seguinte, ó. Tá estudando, Júnior? Aí aqui, calma, eu tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. E tem o texto 2, né? O texto 1 é uma imagem, o texto 2 é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que a parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir todas as aulas, e caso tenham celulares e dados, pergunte-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Complicado, né? Aí a pergunta é exatamente a seguinte, ó. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. O que? A exclusão social, B, expansão digital, C, manifestação cultural, D, organização espacial, ou B, valorização intelectual. Então pausem aí, tentem fazer aí rapidinho, vamos ver se vocês vão acertar. Claro que a questão social, né, de exclusão, né, vocês conseguem ver aqui claramente uma questão que não seja de exclusão? Porque eu não consigo ver aqui algo que não seja de excluir alguém. Claramente a gente vê uma exclusão social aqui, né? Pensem bem, gente, o texto 2 ele só reforça a imagem do texto 1, né? A expansão digital nada a ver, manifestação cultural muito menos, organização muito menos, valorização intelectual, tá, gente? Olha só, se você for analisar, aqui é claramente uma questão de exclusão. O texto, como eu disse, o texto 2 ele só vem completar a imagem, né? A imagem a gente tem tadinho, de um estudante, né, tentando estudar através do celular. E isso, gente, foi a realidade de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitos adolescentes na pandemia, né, que não tinham um acesso a celular. Se não tinha acesso a celular à internet, eles iam estudar como, né? Então, assim, para vocês verem como que a pandemia só mostrou, na verdade, a pandemia não trouxe um problema. Acredito que ela só mostrou um problema que já existia, né? E que estava camuflado por trás, né, dos nossos olhos e dos olhos da sociedade, né? Que, na verdade, esse problema de exclusão social ele sempre existiu, né? Isso só veio para reforçar aí que infelizmente é uma triste realidade, né? E você vê claramente, ó, como se problemas fossem criados pela pandemia. Quanto é verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá empurrados para debaixo do tapete. Diversos levantamentos realizados indicam uma parcela significativa, né, dos estudantes que não têm acesso à internet. Então, se eles não têm acesso à internet, não têm acesso aos celulares, vão estudar como, né? Então, gente, é uma realidade, infelizmente, que muitos jovens vivenciaram, principalmente os de baixa renda, né? É uma triste realidade, né? Se você for analisar. Enfim, né? Por esse motivo aqui é a letra A, né? Essas questões são interessantes porque, pensa bem, se fosse até um tema de redação, olha como que você poderia argumentar com várias coisas, né? Uma dica aí, né? De revisãozinha. Então tá, vamos lá, vamos pro de 2023, vamos pegar uma questão aí de linguagem de 2023 e uma de humanas pra gente fechar aqui nas análises de redações pra vocês. Legalzinho que de 2023 ele tá coloridinho, né? Beleza, gente, vamos para essa daqui, que é uma questão que tá muito em alta, né? Sobre redes sociais, enfim.
Twitter, né, tinha muito dessas coisas, então é uma questão que tá muito em alta, assim, não foi à toa que ela foi do ano passado, então, né, olha só, questão 10. Claro, tem várias aqui, né, eu achei muito interessante, a prova tá colorida, né, enfim, olha só, a 10. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo perigo. Gente, eu tô lendo o texto, mas aqui, ó, quando você pegar a prova, já vai de cara também no comando, tá? Isso vai ajudar muito, tá? O que é comando? Você já vai de cara, pá, já lê isso aqui, ó, né? De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o quê? Então, aqui você tem uma pergunta, né, sobre essa questão. Bora ler o texto, né? O que está descrevendo? Ó, o texto descreve pra gente o seguinte, ó. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs aos bots, softwares com tarefas online automatizadas para os cyberbugs e os trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automoção. Mas pesquisadores começaram agora a observar outros padrões de comportamento quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Gente, uma realidade muito estranha, né? Se você for analisar, né? É difícil acreditar que existem. Não é difícil, né? Na verdade, hoje em dia a gente pode esperar de tudo, né? Inclusive pessoas controlando perfis falsos, né? Enfim. E tem pessoas que, aqui no caso, elas trabalham pra isso, né? Mensagens distintas controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, assim, é uma realidade que a gente vê muito disso. A gente viu muito dessa questão de fake news, né? Nas eleições, enfim. Existem, né? A internet, as redes sociais principalmente, é um lugar que tem muito perfil falso. Beleza. E a questão, o texto comanda exatamente isso, né? Ó, por que eu quis trazer essa questão? Porque é uma realidade, né? É uma realidade que a gente vê muito, principalmente agora com o avanço da tecnologia, das redes sociais, enfim. Aí tá perguntando o seguinte, ó. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o quê? Então, ela quer saber, né, a questão, de acordo com esse texto, né, essa análise dessa linguagem, né, em relação aos perfis falsos automatizados, vai contribuir para o quê? Então, olha só. A, para o controle da automação dos profissionais de TI. B, desenvolvimento de tecnologias como os trolls. C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots. Ou E, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Pausei um vídeo aí e tentei fazer vocês também. Vamos lá. Tá? Ó, identificação de padrões de disseminação inverídicas, mesma coisa, né? A questão da fake news. Porque ele quer saber sobre a linguagem, né? A análise dessas características de linguagens em relação aos perfis automatizados, né? Então, isso vai ajudar, essa análise, tá? O que vai ajudar? A análise, né? Que análise, ó? Se interferências de contas falsas, não. O perigo no software. Então, ele está descrevendo, ó, a questão, né, que de contas controladas diretamente por humanos com a ajuda um pouco de automoção.
Então fica parecendo que são os robôs, né, os fakes, né, mas pesquisadores agora começam a observar outros padrões de comportamento. Então eles estavam analisando esse tipo de perfis, né, quando as mensagens não são programadas, né, quando elas se concentram só em horários de trabalho, né, já que é controlado por pessoas. Então, assim, um perfil falso durante o dia, né? Então, eles foram analisando, eles fizeram uma série, né? Um funcionário de uma empresa supostamente produzia e vendia perfis, eles fizeram, ele tem até uma empresa que vendia perfis falsos, né? Então, eles fizeram uma série de análises, né? Para poder analisar mesmo, né? Esses tipos de contas, como que elas eram, né? Por que elas eram perfis falsos. E isso, a pergunta é exatamente isso. Essa análise, ela vai contribuir por quê? Para o quê, né? Exatamente para isso, para identificar justamente a identificação do padrão de disseminação de informações verídicas. Por quê? Porque além de serem perfis falsos, eles espalhavam fake news, né? Por que eles iam criar perfis falsos? Justamente para espalhar fake news. Gente, isso em rede social tem muito, tá? Muito mesmo. Não é só questão política, mas em tudo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de notícia que você tá vendo, que você tá repassando. Saber a fonte real dela para ver se é uma notícia verídica, porque além de existirem perfis falsos, ainda tem o perigo das fake news, tá? Então não é outros, tá? Não é controlar os profissionais, nem o desenvolvimento, muito menos flexibilização, nem regulamentação, nada disso. É exatamente a questão de... Essa análise foi tão eficaz que ela permitiu que fosse identificado exatamente a questão da disseminação de fake news, né? Interessante, né? Olha como que é bacana você se fazer essas pesquisas, né? Para analisar certo tipo de comportamentos virtuais, né? Muito interessante isso. Aqui o tema da redação, que eu achei muito legal. Vamos agora para uma aqui de humanas. Olha que interessante essa daqui. Deixa eu ver uma aqui. Essa daqui é muito interessante também, já que a gente tá falando de tecnologia, né? O Enem de 2023, ele trouxe muita coisa sobre tecnologia. Não sei se vocês repararam, né? E eu acho legal, uma coisa interessante do Enem, não sei se vocês que fazem, né, direto as questões ou que fazem as provas há mais tempo, até mesmo vocês que fizeram do ano passado ou que estão fazendo aí mesmo, já que é a primeira vez, que estão acompanhando os vídeos no canal, não sei se vocês repararam que ele é histórico no sentido assim, ele é atemporal, né? É interessante que às vezes você pega uma questão lá de 2017, ela descreve pra gente um contexto como se ele tivesse agora em 2024. Então, assim, tem questões, né? Olha só, a gente de 2023, do ano passado, né? Isso reflete agora em 2024 e pode, quiçá, né, também refletir lá no futuro, porque ele tem muitas questões que são visando o olhar futurista mesmo, né? É interessante. Eu tava analisando o de 2020, o de 2020 mesmo, eu falei, gente, como que isso impactou, né, a questão da pandemia, essa também de 2022, né, que a gente viu da questão da rede social, né, do menininho lá, do adolescente, né, enfim, do estudante, né, perdão, não conseguindo acessar a internet. Então a gente vê que como que tem questões assim que refletem não só o passado, né, mas que tem um olhar do futuro, né, que você fala, nossa, sério que essa questão era de 2000 e sei lá, 17 agora tá refletindo aqui. Então é interessante, né? Tem umas questões assim desafiadoras mesmo que reflete muitas coisas, né? É bacana olhar isso. Eu quis trazer essa daqui, que eu achei interessante também, que ela descreve, né, sobre o Google Assistant, né, também. Olha que interessante. Por trás da mágica do Google Assistant, né, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe linguística distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas.
A inteligência artificial não funciona como um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem os próprios trabalhos, né? E a pergunta é interessante no texto sobre de 2021, né? Inteligência artificial. E olha só, de 2021, hoje a gente já tem o chat GPT, enfim, a gente tem várias coisas aí sobre a inteligência artificial, né? Achei muito interessante isso. E esse texto aqui foi de 2021, se você for analisar a data, né? Aí a pergunta é exatamente essa, ó. O texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. O quê? Então, olha só. A. Diversificação da função. B. Mobilidade da população. C. Autonomia do empregado. D. Concentração da produção. Ou é invisibilidade do profissional? Gente, pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. E, ó, claramente invisibilidade do profissional, né? Entra até questão de direito trabalhista, né? Gente, se você for analisar, isso me lembrou muito um vídeo, até que a gente tem aí no canal. Tem até mais tempo, mas me lembrou na hora. Depois eu vou falar pra vocês sobre o que significa. Aqui, o que a gente tem? Claramente um texto de profissionais que trabalham com inteligência artificial e que eles não são reconhecidos e não são remunerados, né, como deveriam. Então, você tem uma invisibilidade profissional. Por quê? Porque você tem profissionais dentro daí, né, da IA, né, perdão, da inteligência artificial, e você tem uma desvalorização desses profissionais, porque eles trabalham incansavelmente e não são reconhecidos, né? São invisibilizados. Diversificar, por que não são as outras, né? Diversificação não, mobilidade não, muito menos autonomia. Você não tem empregados aqui autônomos, pelo contrário, né? Eles não têm nada de autônomos aqui. E concentração da produção também não. Por que a invisibilidade do profissional? Gente, esse texto ele é muito interessante porque ele me lembrou de uma coisa. Eu li uma vez uma reportagem sobre uma funcionária que ela trabalhava no Facebook, por detrás, né, das telas, como esses profissionais que muitas vezes não são visíveis, né, que são invisibilizados, né, incansavelmente, né, porque aqui a gente vê claramente isso, um relato de que eles trabalham incansavelmente, e ela teve que fazer terapia. Ela falou que depois que ela saiu, né, do Facebook, né, que ela era uma das funcionárias, que ela trabalhava justo na parte de censura. Então, ela falou que, assim, os conteúdos que eles viam eram tão fortes, sabe, coisas de violência, enfim, coisas pesadas, sabe, de assédio, de várias coisas, desde de coisas terríveis como questões de moral mesmo, e questões assim pesadas no sentido de violência, enfim, coisas terríveis, que ela falou que depois que ela saiu, ela teve que fazer terapia e que ela teve nojo da humanidade. Ela começou a afastar da sociedade. Então, assim, para vocês verem como que os próprios profissionais dessas redes, que trabalham nessas redes censurando conteúdos, o tanto de coisa que eles não, sabe, que eles não devem ver, né? A gente fica pensando, a própria humanidade tá espalhando isso, né? Então, olha como que isso leva a refletir, né? Que tipo de conteúdo os seres humanos estão consumindo, né? Se isso fosse tema de redação também, olha só, um ótimo argumento para se refletir, né? Qual tipo de conteúdo os seres humanos estão consumindo? O que está sendo a humanidade, né? Até que ponto a humanidade perdeu o sentido de serem humanos, né? Tá todo mundo no automático, sem sentimento. E que tipo de conteúdo, né? As pessoas cada vez mais narcisistas, e que tipo de conteúdo essas pessoas estão consumindo. Então, assim, uma série de fatores que leva a refletir, né? Muito interessante. Enfim, vamos fazer agora, gente, para finalizar aqui, né? Muito interessante, né? Enfim, sobre as questões, o que eu tenho para dizer para vocês em dica de revisão, tá? Vamos lá, ó. Principalmente agora, na primeira prova de humanas e de linguagens, como tem muito texto, foque no comando da questão, tá? Leiam o texto, tá? Se possível, claro, tá? Eu sei que são muitos textos, mas, ó, foque no comando da questão. Por quê? Porque isso vai ajudar muito, né? Uma dica pra vocês, ó. Você já leu aqui, em razão... você sabe que tá falando do texto. Ok, vou ler o texto. Mas aqui eu já li o comando primeiro, então eu sei que tá mencionando o texto.
Aqui você já vai automaticamente no seu cérebro, já vai pensando nas alternativas que vai assimilar o texto através do comando. Então foquem no comando da questão, ó, no comando das questões. Isso vai ajudar demais vocês, é uma dica aí muito importante, sabe? Principalmente as questões de texto, e vai economizar muito tempo, sabe? Questões de imagem, tá? Essas de imagenzinhas aqui geralmente costumam ser geralmente, tá? Porque tem, você sabe que eu nem tem pegadinha, né? Mas geralmente uma dica aí costumam ser fáceis, tá? Então vão nas questões aí, ó, as questõezinhas de imagem, tá? São muito, assim, é um macetezinho que pode ajudar vocês. Comando, tá? Primeiro comando, deixa eu ver, imagens, tá? Questões de imagem costumam ser mais fáceis, vai economizar tempo. E uma coisa também, né? Cada um tem seu jeito de fazer, mas como eu falei, se você achar a prova muito cansativa, vá folheando. Tipo, pega a prova como se fosse um livro, vai na última página, dá uma voltinha lá no meio, vai ver o teminha da redação, vai pensando em alguma coisa, sabe? Pra não ficar aquela coisa, ai, de ansiedade de focar só em uma questão. E se você vê que a questão tá difícil, pula, depois você volta pra ela, entendeu? Isso vai economizar tempo pra vocês, tá? Uma dica aí muito boa, né? Tomara que dê certo aí, mas vai dar certo. Pensamento positivo, né? Enfim, gente, e não tem muito assim questão, não tem muito o que decorar, né? Não ficar decorando, não. Tem questão que é pura leitura e interpretação de texto, né? A maioria das questões do Enem é interpretação de texto. Então, assim, ó, você sabendo interpretar a questão, sabendo interpretar o comando, isso vai já de cara ajudar muito vocês, tá? Sobre as questões, o que eu tenho para dar dica é isso, tá? Sobre as questões. Para economizar tempo, vão nas questões que vocês podem perceber que são menores, né? Que tem gravuras, vão primeiro nelas. Se tiver muito difícil, pula difícil, vai para uma fácil, depois volta na difícil. Foquem no comando das questões, né? E vão folheando mesmo a prova, isso vai ajudar vocês a economizarem tempo, né? Principalmente se for muita leitura, né? E o comando da questão, gente, principal, tá? Ler o comando, aí você já vai entender mais ou menos o que, ela está descrevendo, aí você já assimila as alternativas com a própria contexto, isso ajuda muito a economizar tempo também, tá bom? Então tá, isso daqui foi diquinha das questões, tá? Eu quis trazer essa revisão aí para ajudar vocês, né, em relação às questões. Agora, vamos fazer análise das redações, que eu acho interessante, só pra gente ver como que é a estrutura. Eu já trabalhei isso com vocês, mas é interessante vocês analisarem como que é a estrutura dela, para vocês fazerem uma boa redação. Isso vai ajudar demais em nível de como seria a estrutura da redação. Isso vale para qualquer tema, tá? Então tá, vamos lá, ó. Então tá, vamos lá, vem comigo, ó. 2019. Gente, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. A gente já leu uma aí, interessante da Alana. Eu só queria mostrar pra vocês uma coisa interessante sobre a questão da estrutura. Já que a gente tá falando sobre a estrutura, o que acontece? Olha só que interessante. Vamos pegar aqui a da Ana Clara, né? Pra gente ver a questão da estrutura, ó. Olha que interessante. Você pode analisar aqui a introdução, já na introdução, ó. Introdução. Então, aqui que você vai apresentar o tema, tá? Uma dica muito interessante. E os argumentos, né? Ó, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Aqui você já tem os argumentos. Então, na introdução, você apresenta seus argumentos, entendeu? Aqui no primeiro parágrafo argumentativo, ó, primeiro argumento, você defende, né, o seu argumento, que seria, né, aqui no caso, segundo parágrafo, tá? O primeiro a gente tem a introdução, o segundo parágrafo, o primeiro argumento, o terceiro, o segundo argumento e, por último, a solução do problema, a conclusão, entenderam? Aqui de cara você já bate direitinho em qual que é a estrutura dela, entenderam? Isso vale para qualquer tipo de tema. Então vamos lá, vamos ver a dela, o que ela descreveu?
Olha que interessante. O tema foi... deixa eu ver aqui, Ana Clara. O tema foi sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que ela descreveu aqui, ó? Olha que interessante. Vamos lá. Parabéns a todas as redações, viu? Crédito ao site do G1. Tem muita redação também legal aqui. Enfim, embora a Constituição Federal de 1988, olha que legal, ela citou a Constituição. Ah, posso citar a Constituição Federal? Claro, você pode tudo. Mentira. Mas enfim, você pode citar sim a Constituição Federal, você pode citar um filme, você pode citar um livro, você pode citar um filósofo, enfim. Você pode citar várias coisas que reforcem seu argumento, sabe? Isso vai ajudar muito nas redações. Então, ela descreveu o seguinte, ó. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece, então, aqui que ela destacou os argumentos dela, ó. Devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, né? Isso que ela acredita que é a causa do problema, e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, como que ela vai defender isso, né? Vamos lá, ó. É relevante, então aqui, ó, ela vai defender a questão do concentração de salas de cinemas em grandes centros urbanos. Ó, olha que interessante. Ela descreve o seguinte, ó, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre o viés etilista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, na sua maioria, restritos ao espaço ocupado por... Gente, eu achei muito legal a redação dela, porque ela trouxe uma realidade. A causa dela aqui, que ela acredita como argumento, é uma realidade. Então, ela não ficou colocando muita coisa. Aqui, no caso, ela trouxe coisas concretas e objetivas de uma realidade como causa, né? E realmente é verdade, né? Se a gente for analisar, as cidades brasileiras, elas foram construídas sobre viés estilista e segregacionista, de modo que, ó, os centros culturais estão em sua maioria restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico, né? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país mais frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, então olha que legal, citou o Sérgio Buarque de Holanda, né? No livro Raízes do Brasil, faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, o que ela quis dizer aqui? Que o fato de dos cinemas eles estarem eles estarem em grandes centros urbanos, isso vai evidenciar que a população periférica não vai ter acesso a isso, né? E isso é um grande fato, né? Uma vez que você tem a questão do cinema em grandes cidades, né, em centros, e a população periférica, como que ela vai frequentar esses espaços? É um ótimo argumento aqui, né? Ok. E olha só, cultural e que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Perdão, isso acontece devido à concentração de salas de cinemas em grandes centros urbanos. E condição cultural. O que seria isso? Segundo argumento, ó. Paralelo a isso, vale ressaltar que... Então, aqui o argumento dela, ó, concepção cultural. Defender o argumento dela, de que a arte não abrange a população de baixa renda. É um favor limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no Quarto de Despejo de Coralina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. Assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento dos espaços. Gente, olha que interessante essa questão que ela citou sobre a concepção cultural. Se você tem uma cultura que exclui as pessoas de baixa renda, vocês acham que
se mesmo que colocasse um cinema nas periferias, se você tem uma cultura que exclui essa população, vocês acham que eles frequentariam esses espaços, sabendo que eles são discriminados nesses espaços? É claro que não, né? É preciso não só mudar a questão de trazer acessibilidade, mas como mudar a mente das pessoas que discriminam as de baixa renda. É uma cultura, né? A gente tá falando de uma cultura, gente. É a questão de até de. A questão aqui no caso é de mudar a percepção mesmo dessas pessoas que são completamente discriminatórias, né? Uma questão de visão cultural até. Interessantíssima essa visão que ela colocou na redação dela, né? Parabéns. Ok, então agora é a famosa perguntinha, né, que a gente gosta. Brincadeira. Lembrem aí, ó. Quem vai solucionar esse problema? Então, ó, quem e como vai solucionar? Então, não se esqueçam, toda vez que vocês estiverem fazendo aí redação na conclusão, né? Beleza, citou as causas, então agora vamos solucionar. Quem? Então, dessa forma, nananana, dessa forma, pode perceber que o debate nananana da sociedade, ó, nessa lógica é imperativo que Ministério da Economia. Olha que interessante. O que isso tem a ver? Como que isso vai solucionar? Ó, destine verbas para a construção de salas de cinemas de baixo custo. Olha que ideia brilhante, gente. Por quê? Porque ela citou como causa isso, a questão da renda, né? Então, ela está citando o Ministério da Economia para que ele destine verbas para a construção de salas de cinemas, ó, nas periferias. Olha que ideia brilhante a dela, gente, ó, por meio de exclusão de seu objetivo com base nas diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino. Olha que legal. Por quê? Porque ela citou a questão cultural. Então precisa mudar isso. É toda uma educação, né? Uma questão de educação que precisa mudar essa visão. Além disso, cabe às instituições de ensino promover parcerias dos cinemas locais desde o início à sua vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura. Olha que interessante, né? Sobretudo em regiões carentes, feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Que bacana, né? Parabéns. Achei muito interessante a redação dela. Vamos agora, essa foi a de 2019, né? Foi questão da democratização. Vamos agora para vou pular de 2020, vou deixar ela por último. Vou fazer agora com vocês a de 2021, tá? A gente tem uma de 2021 muito interessante, né? Que foi exatamente sobre invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Isso é uma questão, gente, assim, que bate muito com a questão do direito, né? Claro que a maioria dos temas que a gente pode ver, se a gente for analisar, né? Fazer umas análises das redações, a gente vê que tem muito tema aqui, que tem muita ligação com a questão de direito, com a questão do tema problema, né? É um problema, né? É um tema problema. Então, muito interessante, né? Vamos lá. Achei interessante que ela citou aqui Vidas Secas de Graciliano Ramos. Escreve o seguinte, olha só. Muito interessante a redação dela. Parabéns, Fernanda. Gente, vamos lá. Pra ajudar vocês, né? Aquela questãozinha aqui, ó, macete. Da estrutura. Toda que for ler aqui eu vou fazer pra vocês, ó. Introdução. Então, primeiro parágrafo, introdução. Aqui que tá os argumentos, né? A partir do imprescindível compreender, tá? Os pactos gerados pela falta de identificação da população. É imprescindível. A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender. Deixa eu ver aqui se ela colocou os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Aqui ela destacou os argumentos dela, tá? Então, aqui o primeiro argumento, né? Primeiro argumento, segundo argumento, e aqui a conclusão. Então, gente, sempre segue esse modelo, tá? A estrutura da redação é essa.
né? Então, isso vale para qualquer tipo de tema. Na introdução, você apresenta a sua redação, você expõe mais ou menos suas ideias, né? As causas que você acredita ser do problema. E no segundo parágrafo, você põe o seu primeiro argumento, o segundo argumento e, por último, a solução. Isso é uma estrutura de redação. Então, isso vai ajudar muito vocês. Ó, beleza. Ela escreveu o seguinte, ó. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos. Olha que interessante. Posso citar a obra, claro. Fabiano e sua família vivem Parabéns, né, pela redação. Parabéns, créditos ao site do G1 por disponibilizar. Tô trazendo para vocês temas diferentes para vocês verem que a estrutura não muda, tá? Esse é o objetivo aqui da revisão, para vocês analisarem como é que é, né? E é muito verdade isso. É muito interessante vocês analisarem vários pontos de vista diferentes, com temas diferentes, para vocês analisarem, né, como que é interessante você saber fazer uma boa estrutura de redação, que vale para qualquer tema. Ela começou em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos. Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nome, sendo chamados apenas como mais velho e mais novo. Recurso usado pelo autor para Gente, ela colocou sobre contextualizar aqui perfeitamente com o tema que foi a invisibilidade do registro civil. Ela trouxe a obra do Graciliano Ramos como o mais velho e o mais novo, ou seja, eles não tinham nome, né? Encaixou perfeitamente com o tema, né? Recursos utilizados pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo ao sair da ficção sem desconsiderar o contexto histórico da obra. Nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. A não garantia da cidadania pela invisibilidade e da falta do registro civil a partir desse contexto. Não se pode hesitar que é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação social da população. Então, aqui ela está destacando o argumento dela, né? Que alguma coisa ela vai destacar aqui. Perdão, sono. Não pode dar sono, tá? Ela vai destacar aqui sobre a questão de impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Vamos ver como é que ela vai descrever isso? Ela começa a descrever no primeiro argumento o seguinte, com efeito é nítido que o deficitário registro civil repercute sem dúvida na persistente falta do pertencimento como cidadão brasileiro. Isso acontece porque, então aqui ela vai detalhar o que ela quer dizer sobre esse argumento, porque, como já estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Sobre essa ótica, percebe que quando o pilar civil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta do registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Gente, isso é um fato, né? Se você não tem o registro de uma pessoa em cartório, como que isso está sendo uma cidadania, né? Não é possível fazer aqui, no caso, dessa forma, da mesma maneira. Então, ela contextualizando com a questão, né, da obra aqui, do mais velho e do mais novo, né, de Graciliano Ramos, né, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, sem o nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado, e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Pronto, olha que interessante, ela reforçando o argumento dela. Além disso, a falta de sentimento de cidadania da população não registrada, então olha que interessante, a falta de sentimento reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Tal questão ocorre pois, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Liane Schwartz, desde a independência, então ela está citando um contexto histórico aqui, né? Não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminação, até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação social. Gente, isso é complicado, oficial, né, perdão, isso é complicado, tá? Se você não tem uma certidão de nascimento, como é que você vai votar? Como é que você vai
por exemplo, tomar uma vacina, como é que fazer um cartão de vacina, uma consulta. Gente, olha a complicação que existe, né? Se matricular, por exemplo, participar de um concurso, né? É muito complicado quando essas pessoas não têm acesso a esses documentos, porque são documentos básicos e elas sofrem discriminação por isso, por não terem esses documentos, né? Por exemplo, um morador de rua, ele pode receber Bolsa Família, direito dele, mas como que ele vai receber se ele às vezes não tem nenhuma certidão de nascimento, não tem nenhum documento de identidade, né? Então, assim, é uma situação complicada e que é direito do cidadão ter, sabe? É muito interessante essa problematização, porque a gente reflete sobre a realidade, né, da pessoa. Beleza. Aqui é que tá a famosa perguntinha, né? Quem vai solucionar? Como? Então vamos lá. Quem e como? Ok, portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Assim cabe quem? Então ela colocou aqui, ó, Poder Executivo Federal. Mas especificamente quem? O Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. Olha que interessante. O que eles vão fazer? Ampliar o acesso, então quem como, né? Então ela citou Poder Executivo Federal, Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. O que eles vão fazer? Ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. A ação deverá ocorrer por meio do quê? Da implantação do Projeto Nacional de Incentivo à Identidade Civil, o qual irá articular junto aos gestores dos municípios brasileiros campanhas divulgadas pela mídia social. Olha que interessante. Ela citou aqui que eles devem ampliar o registro civil no cartório, ó, que essa ação deve ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, e qual irá articular junto aos gestores dos municípios, então pensou nas cidades, né? Campanhas divulgadas pela mídia, socialmente engajadas, que expliquem sobre a importância do registro, né? Além de instruções do processo a fim de mitigar desigualdades para a falta de documentação. Afinal, vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento. Gente, muito interessante, né? A proposta dela. Eu achei interessante, teve uma proposta que uma candidata, ela colocou, um candidato, não lembro, questão de ônibus, museu itinerante, não é? Ai, gente, que levasse as pessoas. Ai, gente, que nervoso. Que levasse para as pessoas acesso nos ônibus. Olha que interessante. Prefeituras na conscientização dos direitos fundamentais. Gente, eu não sei se é esse tema, eu tô fazendo confusão aqui, mas é porque eu achei muito criativa a proposta de redação de um candidato, uma candidata, que escreveu isso. Tá, essa daqui tá falando sobre vagas televisivas. É porque é interessante quando você vê uma proposta diferente, né? Oficialmente, estimulação de principalmente projeto nacional. Será que é essa daqui? Número de registros. Correrá por meio de projetos que irá contar com aumento de envio. Essa daqui também é legal. Essa daqui, ela descreveu sobre assistentes sociais. Para que assistentes sociais façam o registro dessas pessoas. Deixa eu ver de quem que é essa redação aqui. Da Dayana. Muito interessante a questão da assistência social. Teve uma, gente, eu não sei se não é do cinema, acho que é desse tema mesmo, viu? Que eu achei interessante, que eu falei, gente, que colocou sobre a questão de documentos, acessibilidade, tipo de serviço médico. Essa daqui, olha que legal. Perdão, me empolguei aqui. Mas, ó, unidades móveis, achei a redação, ó, unidades móveis. Ó, gente, olha que proposta legal. Olha que proposta interessante da Emanuele Severino. Olha que proposta bacana a dela. Claro, todas foram lindas, tá? Não é à toa que tiraram muito. Mas eu achei interessante a proposta dela, que ela descreveu, olha que criativa,
documentação, por meio de articulação de unidades móveis para os cartórios do país. No que tange aspecto, transportarão funcionários dos órgãos de registros até as áreas de menor renda per capita desses municípios, que por semana, né, procedimento, nascimento de grupos. O que ela quis dizer aqui? Ela quis dizer para trazer profissionais que emitem esses documentos através de unidades móveis. Olha que legal, para eles irem nas cidades carentes, para poder realizarem o acesso a essas populações carentes que não podem se deslocar, eles mesmos se deslocando, né, através de unidades móveis, para poder realizar para poder realizar esse registro para essas pessoas. Olha que criativo, gente. Muito legal essa ideia, né? Então tá. Então vamos agora para de